Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Céu e o Inferno. Estamos atualmente na primeira parte desta obra, que trata da doutrina, e estamos no capítulo 4, cujo título é O Inferno. Estamos na terceira parte do item 10 do capítulo 4. E aqui nós estamos vendo a narração, um texto, que narra o inferno dos pagãos. Esse texto foi escrito pelo grego Fénelon. E o nome do texto é Telêmaco. Telêmaco é o personagem principal que vai a essa região, consegue ter acesso à visão dessa região e vai apontando várias situações e personagens. E já temos dito aqui, não é, que o inferno pagão ele vai se centralizar nas histórias individuais daqueles que o habitam, diferente do inferno cristão, cujos castigos são feitos de forma coletiva. Ok? Então, estávamos ontem vendo uma parte em que Telêmaco vamos dizer assim, informado, né, descobre que aqueles que foram muito bem-sucedidos no plano físico, mas não honraram os deuses, vão para lá. Por quê? Porque honrar os deuses, vamos dizer assim, não trazendo para si o mérito de tudo o que acontece, mas sim aos deuses do Olimpo, não agindo desta forma, incorre em terrível erro, mesmo terrível, como se fosse um grande pecado, se quisermos chamar desta forma, sendo que isto é muito, muito anterior à ideia do pecado que a Igreja Católica trouxe, não é? Então, hoje nós vamos continuar a partir do parágrafo que começa: diante dessas palavras. Aqui já estamos mais ou menos segunda, terceira, quarta, quinta página do item 10 desta narração, feita por Fénelon, cujo texto chama-se Telêmaco, que é o nome do personagem principal dessa história, que vai nos narrar o que ele vê no inferno pagão, certo? Diante dessas palavras, as palavras dizem respeito à questão da adoração dos deuses estar em primeiro lugar. Não há verdadeira virtude sem o respeito e o amor aos deuses. Então, a pessoa é virtuosa, mas não ama e reverencia os deuses, então essa virtude, aos quais tudo é devido aos deuses. A tua falsa virtude, e aqui é o personagem daquele ambiente que fala a um dos condenados, que foi condenado exatamente por isso, porque tinha uma vida aparentemente virtuosa, mas que ele só se voltava para ele mesmo. E, por causa disso, foi condenado e está sendo informado disso. A tua falsa virtude, que há tempos deslumbra os homens fáceis de se enganarem, vai ser confundida, ou seja, vai ser desmascarada. Não é nada
virtude, não é? Vai ser confundida, vai ser vista como realmente ela é, verdadeiramente. Que, dentro daquela doutrina grega, e também na doutrina cristã, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando nós, é interessante isso, porque às vezes são questões de como é dito, mas que, pelo menos, a mim parece ser a mesma coisa. Vejamos, então. Se um cristão vive uma vida para si mesmo apenas e não se liga ao alto, a sua vida vai ser empobrecida porque vai estar encharcada de egoísmo e de orgulho. A nossa relação com Deus nos desperta naturalmente a humildade. Por quê? Porque nos submetemos ao Criador, nos submetemos ao Pai Celestial. Ele, né, Deus, provê tudo para as nossas vidas. Tudo. Daí a providência divina. Providência quer dizer o quê? Que providencia. Providencia tudo que necessitamos. Quando nós não reconhecemos isto, não entendemos isto, como poderemos cumprir bem as leis de Deus? As leis de Deus que estão gravadas na nossa consciência. Mas nos desviamos, naturalmente. Por quê? Porque sequer somos espíritos bons ainda. Somos ainda imperfeitos. Isto quer dizer que a imperfeição, se não estivermos muito vigilantes, buscando essa conexão com o alto, vamos cair. Vamos ceder às tentações. Vamos errar no uso do nosso livre-arbítrio e vamos entrar em zonas de perturbação. Dependendo do grau do erro, podemos estar mesmo ligados a correntes vibratórias muito inferiores depois da nossa desencarnação. E se nós pensarmos, como diz no texto aqui, seria bem diferente se nós estivéssemos num entendimento maior de quem realmente somos, o que realmente estamos fazendo aqui e o que Deus representa em nossas vidas. Né? Ia nos evitar muitos dissabores por usarmos tão equivocadamente o nosso livre-arbítrio, se não estivermos mesmo bem dirigidos. E aí vem o Evangelho, não é? Eu sou de Jesus, o caminho. O Evangelho é o caminho da vida, da verdade. E se não seguirmos por este caminho, não chegaremos a Deus. Lembrando que no Olimpo moravam os deuses, mas moravam também os homens que tinham atingido etapas muito elevadas. Também estavam lá. Haviam também. Muitos, até hoje. Se saindo daqui, muito poucos. Não é? Quem saiu da Terra que já é espírito puro? Acredito que ninguém. Porque são eras. Os espíritos dizem que são inúmeras eras. Não tem o número certo, são inúmeras, um número incontável de eras. Eras são bilhões, trilhões de anos. Nossa, é muito tempo. Não tem problema. Somos imortais. Vamos chegar lá. Então, diante dessas palavras, esse filósofo, porque este espírito que estava lá, neste inferno pagão, ele tinha a sua virtude, era um filósofo, mas estava muito restrito apenas àquela
rede de ideias, desconectado com os deuses, certo? Diante dessas palavras, esse filósofo, como atingido pelo golpe de um raio, não podia suportar a si mesmo. A complacência que ele tivera antigamente ao contemplar a sua moderação, sua coragem e suas inclinações generosas mudaram para desespero. A visão de seu próprio coração, inimigo dos deuses, torna-se seu suplício. Ele se vê e não pode deixar de se ver. Então, ele, enfim, reconhece que aquele filósofo, tão orgulhoso de sua filosofia, que se sentia tão desconectado com aqueles deuses do Olimpo, que naquele momento ele percebe que sim, os deuses estão no Olimpo. E ele se desconectou com os deuses. E ele percebe agora essa desconexão. Vê a vaidade dos julgamentos dos homens, aos quais quis agradar em todas as suas ações. Ele se faz uma revolução universal de tudo o que está dentro de si, como se transformasse todas as suas entranhas. Não, como se transtornasse. Como se todas as suas entranhas estivessem se revirando intensamente. Não encontra mais a si mesmo. Entra num estado de crise. Falta-lhe todo apoio no coração. Sua consciência, cujo testemunho lhe fora tão doce, se ergue contra ele e o reprova amargamente, o descaminho e a ilusão de todas as suas virtudes. Então, na verdade, eram apenas uma expressão de arrogância, muitas vezes a arrogância intelectual daqueles que se acham muito doutos, não é? E aqueles que desenvolvem a fé tão simplórios. Ainda temos isto. Então, a própria consciência reprova amargamente o descaminho e a ilusão de todas as suas virtudes que não tiveram o culto da divindade por princípio e por fim. Está perturbado, consternado, cheio de vergonha, de remorsos e de desespero. As fúrias não o atormentam. As fúrias também são personagens da mitologia grega, não é? Essas fúrias, elas perturbam a mente do ser humano. Elas trazem perturbação. São como obsessoras. Perturbam o pensamento do ser humano. Mas aqui diz que as fúrias não o atormentam, porque já lhe basta estar entregue a si mesmo. Elas nem precisavam atormentar, porque ele estava fazendo muito bem essa ação contra si mesmo. As fúrias não o atormentam, porque lhe basta estar entregue a si mesmo e que seu próprio coração vingue bastante os deuses desprezados. Então, ele mesmo, na sua consciência culpada, acaba agindo contra si como se fosse uma vingança dos deuses. Procura os lugares os mais sombrios para se esconder dos outros mortos, não podendo esconder-se de si mesmo. Ele procura as trevas e não pode encontrá-las. Uma luz importuna o segue por toda parte. Por toda parte, os raios penetrantes da verdade vão vingar a verdade que ele negligenciou em seguir. Tudo o que amou se lhe torna odioso, como sendo a fonte de seus males, que não podem nunca acabar. Ali, não vamos esquecer, é um lugar de penas eternas. Tanto o inferno dos pagãos quanto o inferno dos cristãos é um lugar de penas eternas. Quem entrou não sai mais. E diz a si mesmo, ó insensato, diz para si mesmo,
Ó insensato, não conheci, pois, nem os deuses, nem os homens, nem a mim mesmo. Não conheci nada, uma vez que jamais amei o único e verdadeiro bem. Todos os meus passos foram de descaminho. Minha sabedoria não foi senão loucura. Minha virtude, perdão. Minha virtude não foi senão um orgulho ímpio, ah, desviado, ímpio, mal. Um orgulho mau e cego. Eu era eu mesmo o meu ídolo. Estava muito orgulhoso de si mesmo, muito vaidoso de si mesmo. Havia perdido a conexão de que tudo que ele era foi proporcionado pelos deuses. E nós? Por que não é à toa que Kardec vai trazer-nos esta longa história, Telêmaco? Existem várias pontes que podemos fazer também entre o Deus, ou melhor, entre Deus como conhecemos, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ai, mas isso é muita coisa. Nós temos noção disto, da grandeza de Deus, da grandeza de Deus. Por isso, gostamos muito do louvor. O louvor é o reconhecimento da grandeza, no caso de Deus. Louvamos a Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Esse é um louvor, é um reconhecimento imenso da grandeza de Deus. E quem nos trouxe esse louvor foi Jesus, no início da prece do Pai Nosso, antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, antes de pedir ou agradecer, louvemos. Senhor, graça te damos as bênçãos que recebemos de ti. Obrigado, Senhor. Reconhecermos a grandeza. E quando fazemos isso, é grande a nossa responsabilidade, porque a partir daí, as nossas ações têm que ser muito refletidas. Tudo que nos chega às mãos nos é favorecido por Deus. Tem um ditado que nos diz: Deus põe e Deus dispõe. Não é? Nós vamos parar aqui, vimos este parágrafo. Amanhã continuamos a história Telêmaco. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã com mais um Projeto 15 Minutos. Hoje passamos um tanto. O céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.